podia estar brincando de bonecas, mas há 6 anos, Lauren, de apenas 12, não larga o taco de golfe. Comecei a jogar quando meu irmão começou com um amiguinho dele do condomínio, que o pai dele jogava, e ele começou a falar muito de golfe na minha casa. No Brasil, Lauren é a número 1 na categoria de 11 a 13 anos. Já participou de quase 100 torneios e exibe títulos importantes. Você tem ideia quantos troféus você tem? Ano passado, eu e meu pai, a gente contou. Acho que eram 67. Mas como funciona esse esporte que atrai cada vez mais adeptos? Eu fui tentar a sorte com a ajuda do João, professor há mais de 40 anos. Esse espaço aqui é chamado Drive Range. Aqui, o profissional vem para se aprimorar, mas também vem aquela pessoa que nunca deu nenhuma tacada. Eu não sei por que o João me convidou para vir aqui, né, João? Isso, aqui você vai caracterizar como jogadora de golfe agora. Ah, tá. Logo eu fiz ele desistir da ideia. Uma partida de golfe dura em média quanto tempo? Uma partida de golfe, ela dura entre 3 horas e 50 a 4 horas e 10 dentro do campo. Nas competições, cada jogador usa uma única bolinha. E como saber quem acertou? Fácil. Cada bolinha possui uma identificação. De uma forma assim simples de dizer, a bola tem nome e sobrenome. A regra mais importante de todas é sempre ser sincero. Porque você pode, às vezes, roubar e achar que as outras pessoas não perceberam, mas elas perceberam e podem até desclassificar você. A gente ouve muito que o golfe é um esporte para gente rica. O investimento é muito alto. Não. É verdade? Deixou de ser para gente rica. Hoje, o golfe ele está totalmente popular. Um espaço como esse, com R$50, você passa o dia todo jogando golfe. Para ganhar, é preciso embocar a bola com o menor número de tacadas. Lauren já conseguiu cumprir um trajeto com pouco mais de 80 tacadas. Mas isso é só o começo. A precoce jogadora sonha alto e tem Tiger Woods como inspiração. No golfe, o nome mais importante do mundo. O esporte lhe rendeu fama e muito dinheiro. Em 2010, Tiger foi alvo de um escândalo, quando casos extraconjugais foram divulgados pela imprensa. Na época, ele era casado com uma ex-modelo. O jogador tentou remediar, deixando o orgulho de lado, assumindo que errou e pedindo desculpas publicamente. No caso dele, isso não adiantou muita coisa. Mas até que ponto abrir mão do orgulho pode ser importante para o casal? Descubra agora na Escola do Amor. Voltar atrás, pedir desculpas, assumir os erros. Nenhuma dessas atitudes faz parte do cotidiano de um orgulhoso. Que o diga a Ana, né, Ana? Isso. Você sofreu muito com o Edson, com essa coisa dele ser orgulhoso? Bastante, viu? Teve tempos por ele ser orgulhoso demais até, a gente sofreu bastante, o relacionamento da gente, nosso, ficou muito abalado. Trouxe consequências muito graves para dentro do nosso casamento, porque a gente não conseguia resolver os problemas por causa do orgulho dele. Ele não voltava atrás. Ele batia na mesma tecla que ele estava certo e eu não poderia nem me expressar. E no início, quando vocês se conheceram, ele já demonstrava esse comportamento de ser um cara orgulhoso? Não demonstrava. Eu fui descobrindo aos poucos. Por ser um nordestino e ter sido educado para isso, né? Eu achava assim que se eu voltasse atrás, desse meu braço a torcer, eu estaria estando por baixo dela, né? Por muitas vezes eu queria até conversar, mas o orgulho que estava dentro de mim não deixava. Era ela que chegava até mim para a gente conversar, porque se fosse depender de mim, eu não chegaria até ela para solucionar esse problema. E eu era totalmente diferente dele. Eu queria resolver os problemas. Eu nunca pensei que dormiria com aquele problema ainda vivo, né, dentro do nosso relacionamento. E ele não gostava de resolver nenhum. Acabou que eu me tornei igual a ele. Eu falava, se ele não quer conversar, eu também não quero. Então o orgulho acabou me atingindo também. Teve uma hora que eu pensei, nossa, eu tô como ele, né? Porque ele foi ficando 3, 4, 5 dias sem me falar, eu também ficava... Ele ficava no mundo dele, eu ficava no meu. Por eu não ter esse hábito, eu creio que é um hábito, e o orgulho também, de a gente não conversar, então os problemas, eles vinham com muita força. Até então que a gente chegou a um ponto de chegar e dizer, vamos separar. Chegamos a um ponto de não ter mais solução, sabe? E aí a gente separou, fui para Recife, ela ficou aqui. Para mim, me pegou foi uma surpresa muito grande e foi muito sofrido para mim.
Foram 4 meses, assim, eu sofri, minha filha sofreu, nossa filha sofreu bastante também. Eu era orgulhoso, mas existia muito amor por ela dentro de mim. Para mim foi um sofrimento, né? Realmente o orgulho é uma barreira. Que o orgulho pode arruinar relacionamentos, todo mundo sabe. Mas como lidar com um parceiro orgulhoso? Você também vai aprender a identificar um orgulhoso de longe. Será que você é um? Você fica cego para algumas coisas, até mesmo para saber que você é uma pessoa orgulhosa. Antes de casar, você diz: eu nunca vou cometer este erro no meu casamento. Mas será que quando chegar lá é tão fácil assim? 3 solteiros vão revelar coisas que nunca farei quando me casar. No caso, meus pais brigavam, ficavam meio sem se falar. Ele engravidou a ex e a esposa não consegue superar. Um caso complicado e desafiador no laboratório de hoje. Como que você quer que eu aceite isso normalmente, como se nada tivesse acontecido? Atenção, alunos, fiquem atentos porque a aula de hoje vai cair na prova. A Escola do Amor Inteligente começa agora. Antes de nós entrarmos no tema principal de hoje, eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste rosto aqui, nesta foto que vai aparecer aqui no plasma. Olha só esta mulher. Esta é a Melissa Nelson, a mulher que recentemente foi pivô de um caso que causou polêmica nos Estados Unidos, porque ela é uma assistente de dentista, né? Ela trabalhava com James Knight, que é este daqui, e ele, James Knight, se sentiu sexualmente atraído pela assistente que trabalhava para ele já por 10 anos, ao ponto de que ele estava trocando já mensagens de texto, comentários assim, inapropriados, e sugerindo a atração sexual pela funcionária dele. A esposa do James descobriu as mensagens e deu um ultimato nele e disse: olha, ou você manda ela embora ou não tem como a gente continuar esse casamento. Então, James tomou a decisão de despedir a funcionária, Melissa Nelson, e ela recorreu à corte trabalhista e a corte encontrou em favor, deu o favor a ele, dizendo que ele não cometeu discriminação por ter despedido-a, mas simplesmente porque ele estava fazendo algo para proteger o seu relacionamento. Uma decisão polêmica, vamos concordar? Muito polêmica. E eu gostaria até de saber o que os nossos alunos acham a respeito dessa decisão. Será que você, esposa, faria o mesmo que a esposa dele fez? Ou você acha que ele foi um pouco radical com a situação, que dava para ter uma outra maneira? Então você pode votar pelo facebook.com/Escola do Amor. Primeira opção é: ele fez certo em despedi-la? Vale tudo para proteger o casamento. O segundo: acho que foi discriminação contra a assistente. Terceira opção: acho que a corte foi machista e injusta. E quarta: ele poderia ter achado outra maneira de lidar com a tentação. Pois é, e a corte que decidiu em favor do dentista era constituída por 7 homens, 7 juízes, tá bom? O que você acha, ou melhor, o que você faria na situação dele? Se você fosse, você homem, estivesse no lugar dele, trabalhando com uma mulher altamente atraente no seu trabalho, você teria despedido a mulher para proteger o seu casamento? E você, esposa, você teria exigido o que a esposa do James exigiu dele? Que ou ele mandasse a funcionária embora ou então não tinha mais casamento? O que você acha disso? Deixe os seus comentários e o seu voto lá na nossa página no Facebook, tá bom? Agora vamos falar do assunto de hoje. Nós falamos recentemente do parceiro pica-pau. E as aves estão nos ajudando muito aqui na Escola do Amor, porque hoje nós vamos falar do parceiro pavão. Você já viu o pavão? Quando ele abre o seu rabo, ele estufa o seu pombo e fica naquela demonstração, aquela exibição de beleza, como você vê aqui. O parceiro pavão é o parceiro que é orgulhoso, né? São maridos, esposas, às vezes, que são tão orgulhosos que se tornam difíceis de se conviver
no relacionamento, né? E o problema do orgulhoso é que ele não sabe que ele é orgulhoso. Não consegue se ver. Ele Com não tanta consegue beleza. se enxergar. Ele só olha no espelho e só vê a sua beleza, né? Mas o problema é que o orgulho é fatal para o amor. É impossível o amor sobreviver ao orgulho, né? São muitas pessoas que o casamento até acaba. E outros problemas são originados pelo orgulho. O orgulho dá origem a todos os problemas. É como se cada bolinha do rabo aqui, da cauda do pavão, representasse um problema originário do orgulho. E normalmente, pessoas que não reconhecem esse problema, elas tendem a ficar sozinhas, a serem aquelas pessoas que acabam na vida solitárias. Exato. Então, é um grande gerador de divórcios, o orgulho, e como a Cristiane falou, um grande gerador de solidão. O orgulhoso, normalmente, o fim dele é a solidão. Então nós vamos hoje falar sobre esse tema. Se você é uma pessoa orgulhosa ou quem sabe casado ou casada com você vai aprender como lidar com este parceiro pavão. Agora nós estamos aqui com um casal, né? A Ana e o Edson, que passaram por uma situação semelhante. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, quem era o pavão da relação? Renato, o pavão era eu. Era você? Era eu. O orgulhoso. O orgulhoso. Vendo, na verdade, as atitudes do meu pai, né, que eu aprendi a ser esse orgulhoso. Você achava que o seu pai estava certo quando você o via fazendo aquilo, sendo daquele jeito? Na verdade, eu não achava. Na verdade, eu via ele, o homem, atuando daquele jeito. Para mim, eu tinha que fazer a mesma coisa. Então, como que esse orgulho se manifestava no relacionamento de vocês? Qualquer coisinha, qualquer picuinhas, eu não queria falar com ela, conversar com ela. Ela vinha até a mim, pô, vamos conversar. Eu falei, não quero conversar. Ela, poxa, mas o que eu fiz? Eu falei, não fez nada, mas eu não quero conversar. E você se fechava por quê? Eu tinha isso dentro de mim, que eu sempre estava certo, a razão sempre era minha. O errado é ela vai ter que vir. Eu esperava ela vir, porque eu sabia também que ela ia vir, né? E quando ela vinha, eu não quero conversar. Como é que era para você conviver com alguém assim? Difícil, porque eu sou uma pessoa que gosto de resolver as situações que surgem, né? Então, eu tinha que falar alguma coisa, às vezes, como que eu vou falar isso? Ele vai ficar emboado e ele vai ficar 3, 4, 5 dias sem falar comigo. Então, era complicado. Quanto tempo você tentou fazer com que o Edson se abrisse e se tornasse mais maleável? Você ficou tentando entrar adentro dessas 4 paredes que ele se fechou e se protegeu de você? Eu queria mudar o Edson de qualquer maneira. Eu queria que ele fosse como eu, né? Conversar, resolver. E foram 5 anos assim. Eu tentando explicar para ele, colocar dentro dele, da cabecinha dele, que a gente precisava resolver as situações que surgiam, senão a gente não ia chegar a lugar nenhum. E era para onde a gente estava indo, lugar nenhum. Vocês viviam vidas separadas ou tinha momentos bons, depois piorava? Como é que era o dia a dia? Era praticamente dentro de casa e vidas separadas, porque como ele ficava mais tempo sem falar comigo do que falar, a gente ficava sem se falar, semanas, sabe? Aí vinham os problemas, eu já sabia que ele ia ficar sem falar comigo, então eu também já ficava esperando isso, né, essa reação que ele ia ter. Quais os problemas que eram filhotes desse orgulho todo aí? Como ele não queria conversar, eu acabava tomando decisões sozinhas. Aí depois, elas certas ou erradas, muitas das vezes ele não concordava, né? Quando eu acertava, ele não concordava porque ele não queria dar o braço a torcer. Quando eu errava, aí ele vinha aí era o motivo dele vir pra cima de mim e falar, tá vendo, assim... Acusar. É o troféu do orgulhoso, achar o erro nos outros. Isso, de me acusar. Aí eu dizia, mas como? Eu tive que tomar a decisão sozinha. Errando ou acertando, eu tinha que tomar ela sozinha, porque você não estava falando comigo. E voltando à pergunta dos filhotes, era dormir um de costa pro outro, né? A gente dormiu vários anos, vamos dizer 5 assim. anos, né? Porque não se falava. Dormimos muito, um de costa pro outro, coisa que com um casal não é legal. Né? A Maria Eduarda, né? Decisões de escola eu tomava sozinha. Dias depois que eu ia comunicar a ele que eu fiz isso. A gente falou que um dos filhotes do orgulho também é a separação e a solidão, né? Às vezes acaba até no divórcio. Aconteceu com vocês? Sim. Como é que foi que culminou a separação de vocês? Por mim, não ter esse hábito de conversar, né? Chegamos a um ponto de eu chegar para ela e falar, ó,
vamos separar. Você decidiu separar? Eu decidi. Tão orgulhoso. E tão orgulhoso, o melhor caminho para mim foi essa separação. Ela que era ruim, né? Ela que errou. Eu errava e transferia o erro para ela. Eu fazia com que ela fosse errada. E eu acabava me sentindo errada. É outro dom do orgulhoso. Ele conseguia fazer isso comigo. Agora, Renato, antes deles falarem como resolveram isso aí, será que existe uma forma melhor de lidar com o orgulho do seu parceiro depois que tudo já foi tentado? Vamos ouvir a opinião de uma especialista no assunto. Orgulho, no dicionário, você vai ver que te dá todo embasamento para uma coisa boa. O que é ruim, o que a gente vai tratar mais aqui, é o excesso de orgulho. Numa dimensão muito grande que se torna uma soberba. Às vezes ele é orgulhoso pelo meio que ele viveu, às vezes ele é orgulhoso porque ele tem como característica de personalidade algumas coisas que levam ele a ser orgulhoso. Às vezes ele é orgulhoso porque ele aprendeu, ele sofreu muito na vida e foi um mecanismo de defesa para ele. Você fica cego para algumas coisas, até mesmo para saber que você é uma pessoa orgulhosa. Tem algumas dicas para que a pessoa consiga mostrar um pouco para o outro o quanto ela está dificultando a relação. Mostrar para o orgulhoso que ele tem dificuldade de ouvir. Você vai ter que treinar a sua humildade, você vai ter que treinar o seu ouvido, a sua paciência, a escutar o outro, compreender que o outro pode ter razão também, que você pode sim estar errado. E isso não é vergonha para ninguém. Quer dizer, como você viu aí, não é impossível que o orgulhoso mude. Mas é muito difícil, porque ele, por definição, tem dificuldade de enxergar os próprios erros. Eu digo o seguinte para os orgulhosos, que a única cura para o orgulhoso é uma de duas situações. Ou ele aprende a humildade, ou ele se esforça e decide, eu sou orgulhoso, eu tenho que aprender a ser mais humilde. E ele então começa a colocar os esforços para se humilhar, para ser menos orgulhoso. Ou então ele sofre uma humilhação muito grande. E aquela humilhação acaba fazendo com que ele se humilhe e deixe e perca aquele orgulho. E foi isso que aconteceu com o Edson, né? Porque a separação te fez reconhecer uma certa fraqueza. Exatamente. A separação, Cris, na verdade, para mim foi tipo de uma humilhação. Porque quando casa, você casa para viver pro resto da vida. Né? E para mim aquela separação, mesmo eu tomando aquela decisão, para mim foi humilhante. O orgulho te levou a tal ponto que você acabou perdendo as coisas mais valiosas que você tinha na sua vida. Isso foi o que te despertou? Isso foi o que me despertou. Através disso foi que eu decidi mudar. Eu falei, a partir de hoje eu vou mudar, eu tenho que moldar isso aí. Eu preciso, não foi de uma hora para outra, mas eu me esforcei muito e consegui. Então, em outras palavras, essa separação, de uma forma até estranha, foi bom para vocês. Então, você, mesmo querendo ir atrás dele, você resistiu. Foi. E porque foi ele a decisão e você ficou esperando, foi isso? Foi. Fiquei esperando, ele voltou para Recife, eu continuei em São Paulo e fiquei esperando ele se decidir. Muitas mulheres, o que elas não entendem é que, às vezes, o homem ou a esposa precisa passar pela situação, pela humilhação. E elas, no seu lugar, iriam lá correndo pedir, pelo amor de Deus, me aceita de volta. Vamos trabalhar nesse relacionamento. Eu faço o que você quiser. Quer dizer, a pessoa não deixa a outra aprender. Sofrer a humilhação um pouco, né? Porque a vida é uma professora. Às vezes, a melhor professora que existe, é a nossa vida, são as nossas experiências, aquilo que a gente passa. Aí, como é que você quebrou o seu orgulho? Primeiro, eu vi, né, o sofrimento delas, porque eu sabia, minha filha, estava sofrendo muito. Então, eu falei, poxa, eu preciso mudar. Dentro de mim não queria mudar, né? Dentro de mim não queria, mas eu falei, eu preciso mudar. Foi aí que eu chamei ela pra gente ter uma conversa, falei pra ela que ia ser diferente, que eu estava decidido a mudar, ia mudar, e aí a gente... Foi o quê? Você ligou para ela lá de Recife? Liguei, não, vim aqui. Você veio aqui? Deve ter doído muito, né? Doeu. Você deve ter tido que esconder aquela cauda de pavão sua,
Né? A gente chega meio quebrado, né? Meio... Ele chegou em casa tão assim diferente. Eu falei, o que aconteceu, né? Ele saiu tão e voltou tão assim. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ali vocês decidiram reatar, trabalhar no relacionamento. Decidimos que teria que ser diferente. Teria que ser, senão voltaria a acontecer a mesma coisa. Você colocou condições para ele? Não, eu expus que eu queria sim que ele voltasse, pedi que ele fosse um pouco mais, que ele dialogasse mais, né, sobre o relacionamento, que ele teria que pôr para fora o que ele estava sentindo. E ele falou que ia tentar. Aí eu falei, tentar não, você vai ter que conseguir, porque eu quero muito. Aí foi assim que a gente decidiu. O que você fez de diferente para ir quebrando o seu orgulho, mostrando para ela que você estava mudando, sendo diferente? Quais foram as suas decisões e atitudes práticas? Primeiro foi pensar nela, né? Porque eu não pensava nela, eu só pensava em mim. Primeiro pensar nela. Poxa, a Ana não merece isso, ela não merece, ela tá comigo lado a lado, correndo junto comigo, não, ela não merece passar por isso. Então, o fato maior foi isso, olhar para ela e ver que ela não merece, não merecia, né? Pensando nela, você então tirou o foco de você e, obviamente, começou a perceber o que ela precisava, as necessidades dela, que você tinha que preencher também. Exato. E foi aí que começou a mudança. Foi aí que começou a mudança. Excelente. Então, isso faz o quê? Um ano, mais ou menos? Faz mais ou menos um ano. Não, tem mais um pouquinho. Tem? Pouco mais que um ano? É, um pouco mais de um ano. Ok. Muito bem. Alguma recomendação final? O que você diria, Ana, para a esposa ou o marido que está numa situação de lidar com um orgulhoso? O que você diria da sua experiência? Paciência, porque eles lidam com isso e para eles também é muito ruim. Eles sofrem também com orgulho. É difícil a pessoa dar o braço a torcer, né? Por mínimo que seja a situação, para eles parece que se torna maior ainda. Então, paciência, conversar na hora certa, saber falar as palavras certas, que com o tempo eles vão, como ele percebeu que eu não merecia aquela grosseria ou aqueles dias sem se falar, a pessoa acaba percebendo também. Que a outra pessoa não merece. O que você diria para os orgulhosos, os pavões que estão aí? Que se você ser um pouco mais humilde, você não vai deixar de ser homem, né? Você não vai deixar de ser o cabeça do seu relacionamento. E se ele ceder um pouco, ele não vai deixar de ser homem. E com certeza hoje você é um homem muito mais feliz. Com certeza. Do que era quando era pavão, né? Com certeza. Tá ligado? Edson, Ana, muito obrigado pela participação de vocês. Agora, para finalizar, talvez o orgulhoso ainda não tenha se identificado na história da Ana e do Edson, mas nós vamos dar os 5 sinais de que você é orgulhoso. O primeiro sinal do orgulhoso: você sempre tem que ter a razão e nunca pede perdão quando erra. O segundo sinal é: você se acha superior e o seu jeito é sempre o melhor. Terceiro sinal: você não quer mudar e insiste em dizer que esse é o seu jeito. E quarto sinal: você não ouve e é muito defensivo. Quinto e último sinal: você se acha independente, autossuficiente, não precisa da ajuda de ninguém e não fala o que se passa com você. Como se lida com essa pessoa, Renato? Pois é, como lidar com o orgulhoso? A pior coisa que você deve fazer com o orgulhoso é simplesmente tentar bater de frente com ele, porque isso só vai reforçar o orgulho do orgulhoso, tá? Ele se acha melhor, então ele vai defender a posição dele com unhas e dentes. Então você não deve bater de frente com o orgulhoso. Não deve poupá-lo, porém, de situações que façam com que ele sofra perdas ou passe por humilhações. Como a gente viu aqui, às vezes a perda que o orgulhoso sofre, a humilhação que ele sofre, é o remédio que ele precisa para despertar, para reconhecer que ele não é lá aquilo que ele pensava que era. Então não poupe-o das consequências dos seus atos, porque tem pessoas que às vezes elas vêm atrás do parceiro, atrás do marido, limpando a sujeira, né? Limpando igual o dono do cachorro na rua, limpando a sujeira do cachorro. E às vezes você não pode poupar aquela pessoa orgulhosa das consequências dos seus atos. O importante é deixar o orgulhoso reconhecer. E uma coisa que não permite o orgulhoso reconhecer o estado dele é quando você começa a criticar. Porque orgulhoso, você sabe, ele não aceita crítica. Ele é o certo, ele sabe mais. Então, o certo é você fazer como a Ana fez. A Ana, ela foi humilde.
né? Quer dizer, é o oposto do orgulhoso. E o que acontece? Só o orgulho dele aparece. Exato. Só o erro dele é exposto. Ela não fez nada de errado. Então, ele acaba caindo em si de que ela não merece esse tipo de tratamento. Você imagina assim, você tem uma caixa de maçãs. E ali tem centenas de maçãs. E ali você coloca, então, uma laranja no meio da maçã. Então, obviamente, os seus olhos vão diretamente à laranja, porque ela é diferente. Então, o que você tem que fazer? O orgulhoso só vai se ver orgulhoso quando ele está ao redor de uma pessoa humilde. Se a pessoa tenta bater de frente com orgulho à altura dele, ele simplesmente vai ficar naquela competição de quem é mais orgulhoso. E vai ter vingança e tudo mais. Então, a sua humildade, apesar de ser difícil, reconhecemos, de fazer isso, mas é a melhor esperança que o orgulhoso venha ver que o erro está nele e não na outra pessoa. Isso pode levar tempo. Ninguém disse que a solução era fácil, né? Mas, assim, são maneiras de você lidar com o orgulhoso. E também o orgulhoso ama que venham a ele pedir ajuda, pedir os seus conselhos, né? Pedir a sua sabedoria. Não, eu pergunto a você porque você é tão inteligente, você é tão sábio e tal. Então, às vezes, uma esfregadinha no ego faz com que ele seja mais aberto a te ouvir, antes de você simplesmente trazer aquela crítica ou uma acusação. Tá bom? Agora, vamos ver a história desse casal. Olha só, ela diz que sabe que ele não a ama. E ele diz que ela é fechada demais. Então vamos ajudar o Márcio e a Helenilda no laboratório de hoje. Márcio, de 39 anos, e Helenilda, de 36, estão juntos há 4 anos. Márcio reclama que Helenilda é muito fechada e que isso o afasta, enquanto Helenilda sofre para superar uma traição. O bloqueio que eu sinto de não gostar de você são as atitudes suas. O fato de você ser muito fechada, de você se calar em certos momentos que eu preciso que você fale. O fato de você não querer me ouvir de verdade. Como que você acha que eu me sinto depois do que aconteceu com a gente no passado, da gente estar junto, vivendo bem, você me trair com a sua ex, ela ficar grávida e você resolver me contar simplesmente 8 meses depois que ela estava grávida, a criança quase nascendo? Como que você quer que eu aceite isso normalmente, como se nada tivesse acontecido? Isso é o que me impede muito de me aproximar de você. A questão não foi nem tanto a traição em si de você com ela, mas sim dela ter ficado grávida e você nunca ter me falado. Você me falar simplesmente 8 meses depois, quando o menino já estava quase nascendo, por telefone, enquanto eu estava em viagem. Isso acabou comigo. Tinha que chegar um momento de eu chegar e falar para você. Ia estar lá diante dos seus parentes, da sua casa, uma forma de você pensar mais sobre o assunto, de eu não estar do seu lado. Eu sei que a criança é inocente, não tem culpa de nada, eu sei disso. Mas pedir para mim gostar dele ainda é um pouco difícil para mim. Se você se aproximasse um pouco mais dele, não teria por que eu sair de casa para ir lá ver ele. Simplesmente eu passaria lá, pegava ele e trazia para casa. Infelizmente, o meu coração ainda não aceitou. O que tem dentro de mim é mais forte do que a minha vontade. Bom, isso que ela acabou de falar, Helenilda, é muito importante. Helenilda, você falou que o seu coração ainda não aceitou. Ou seja, você fez aí uma divisão muito clara e importante entre os seus sentimentos e a sua razão. Ou seja, você sabe com a razão que o que você está fazendo é irracional. Por que é irracional? Porque houve a traição. Como ela falou, foi uma dor horrível que ainda ela não conseguiu superar. Porém, apesar desta dor, ela ainda está no relacionamento. Ela está tentando, de alguma forma, ver se esse relacionamento vai para frente. Porque eu creio que se ela não tivesse mais nenhuma fé nesse relacionamento, então ela não estaria perdendo tempo. Tá? Então, o que ela está fazendo é irracional. Exatamente. Mesmo sem vontade, sem amor pela criança, pensa no que vocês dois estão tentando reconstruir depois da traição, que é a confiança, né? Então, como ele falou aí, ele prefere passar o dia com a criança em casa com ela e não lá longe com a ex,
né? Então, isso aí é uma maneira dele estar tentando reconstruir a confiança com você. Ele errou sim, ele errou feio. Mas você por querer estar com ele, você precisa ver o que ele está fazendo para tentar mudar essa situação que aconteceu no passado. Então, mesmo sem gostar da criança, deixa a oportunidade, porque como é que você também vai conhecer a criança, até gostar, começar a amá-la, se você nunca passa tempo com ela também, né? Então, nesse momento, Helenilda, você tem que ser prática, você tem que separar o sentimento da razão e não deixar os seus sentimentos continuarem decidindo por você como que a vida de vocês vai ser, que é amarga, infeliz, triste, um vazio, um buraco, um gelo. Você se tornou uma pedra de gelo nesse relacionamento. O que você está fazendo é mais ou menos assim. É como se você combinasse com alguém, vamos no restaurante? Aí a pessoa dissesse, vamos, aí você vai lá no restaurante com aquela pessoa, só que você não come, só outra pessoa come. Você foi no restaurante, mas não foi para comer nada. Ou então, você diz assim, vou entrar na faculdade. Você entra na faculdade, paga a faculdade, mas você decide não estudar. Você só vai lá, mas não estuda. Ou seja, isso é irracional, é o que você está fazendo. Você está no relacionamento, mas você não está trabalhando no relacionamento. Por quê? Porque o seu sentimento de amargura, de mágoa pelo que aconteceu, de decepção, de total falta de desrespeito que o Márcio teve com você, está fazendo você simplesmente paralisada dentro do relacionamento. Então, é irracional. Helenilda, não perdoar ou guardar mágoa é semelhante a tomar veneno de rato e esperar que o rato morra. É você que tomou o veneno, o rato não vai morrer. O Márcio não vai morrer. Você está com a mágoa querendo puni-lo pelo que ele fez, mas a sua mágoa não está punindo a ele somente, está punindo muito mais a você. Então você tem que tomar uma decisão inteligente e racional, prática. Ou você vai sair desse relacionamento, porque você não tem mais nenhuma fé nele, mas se você decidir continuar, então você vai ter que virar a página e se focar em reconstruir a confiança entre vocês. É uma decisão, não é o sentimento. Isso você tem que decidir. Vamos continuar assistindo a conversa. De uma forma ou de outra, eu aceito o teu filho lá na minha casa. Você aceita ele, mas há certas coisas que você faz em relação para ele que me magoam. Tipo, você não sabe falar com ele. Você grita com ele, é diferente. Eu posso até falar, você é muito não ignorante. saber falar com ele, mas quando eu estou falando com ele, repreendendo ele, você se intromete. Começa a brigar comigo na frente dele, isso eu acho errado. Só gostaria que quando você fosse corrigir ele de alguma coisa errada, você soubesse corrigir ele, você soubesse falar com ele, coisa que você não sabe. Você é muito ignorante, você é muito estúpido, você não sabe educar filho. O jeito que você fala às vezes comigo, gritando também, você fala gritando. Sei que eu não tenho que descontar nem você, nem no meu filho, nem ninguém, mas você sabe que às vezes há certas coisas que acontecem no meu trabalho que eu não posso educar. Quando eu fui buscar você no trabalho lá, eu fiquei admirado de ver você no trabalho. Eu falei, essa daí não é a Helenilda que eu conheço. Toda educada, sorridente. Passava um oi, passava outro oi. E você viu que quando você entrou no carro, o que eu falei pra você? Falei, nossa, Helen, essa daí é você que tá trabalhando ali? Por que você não é assim dentro de casa? Quando eu chego em casa, eu tô com a minha cabeça cheia. Pra não descontar em você e nem ninguém, que eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, vou tomar um banho, depois eu vou tomar banho, deito. deitar e dormir, e o nosso relacionamento fica onde? Nem janta você quer fazer, tem que comprar sopinha porque você não quer fazer comida. Porque você não quer comer, você acha que a gente não precisa comer também. Minha mãe fazia tudo o que meu pai queria, dava tudo na mão dele, nossa, só faltava vestir a roupa dele. O que aconteceu? Depois de 25 anos de casada, ele simplesmente fez a mala, pegou e foi embora. E você acha que eu vou fazer a mesma coisa com você? Sei lá, a gente vive nessa insegurança. Eu tenho culpa que a sua mãe largou do teu pai. Há tempos que eu falo pra você, vamos casar, vamos legalizar. Eu só acho que você deveria pensar, parar de pensar no teu pai e na tua mãe, no que eles viveram, no que você viu, e pensar na gente. Porque senão, amanhã nós vamos estar que nem eles, separados. Pois é, mas aí, isso que você quer? Mas você ainda não me fez ter total confiança em você, que nem eu tinha antes. Não, da minha parte, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que eu tenho que mudar muito. No passado, eu sei que eu tive uns 3 anos atrás. Pois é, você nunca fez nada para corrigir isso e tentar melhorar, voltar, fazer com que eu voltasse a confiar em você. O que eu tenho que fazer para passar confiança para você? Como que eu vou confiar numa pessoa que a pessoa olha para mim e fala assim, eu não te amo? É difícil.
Eu tive os meus erros. Só que as atitudes que você toma em cima disso me afasta mais de você. Eu sei que você não me ama, sei, mas tenha um pouco mais de consideração por mim. Bom, vários pontos aí delicados, né? Eu acho que a raiz principal aí é a insegurança que a Helenilda está sentindo diante de tudo que aconteceu. Não por menos a traição, mas também o fato dele falar para ela que não a ama, já ter falado isso para ela. Ele não mostra... É bom falar aqui que isso não se fala. Você pode até sentir, você pode nem estar sentindo amor pela pessoa, mas não se fala que não ama a pessoa. Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que quer dizer amar. Elas falam, eu não te amo mais, não sinto mais amor por você, mas na verdade eles estão querendo buscar aquela tal química, aquele gosto, aquela paixão. Ou uma reação da pessoa, sim, né? do início do relacionamento. Então, realmente a melhor maneira é você não deve falar isso porque as palavras matam. E isso, como você já viu, ô Márcio, isso feriu profundamente a sua esposa. Então você tem que guardar certas coisas com você, tentar resolver isso sem jogar isso para cima da sua esposa e causar uma ferida maior ainda do que já está acontecendo. Então tem o caso dele não tratá-la bem, o caso dele ele ser grosso com a criança, que ela já falou, ele reconhece que é ignorante com a criança, mas ela não vê esforço da parte dele de mudar. Então os dois estão errando de várias formas aí. E a parte principal aqui dela também é o medo que ela tem de que aconteça com ela o que aconteceu com a mãe, que foi, ela tratou o pai da maneira melhor que podia e o pai foi e deixou. Sendo que a maneira que você está tratando o Márcio também não vai contribuir. Não vai impedir disso acontecer. Pelo contrário, não vai durar 20 e tantos anos para ele continuar nisso. Vai acontecer mais rápido. Exatamente. Do que aconteceu com seus pais. Isso é certo. Então, Helenilda, você tem que novamente usar a sua cabeça, a sua inteligência, a sua razão. Você não é sua mãe, o Márcio não é o seu pai. Se você tem que aprender alguma coisa do que aconteceu com seus pais, é exatamente como não repetir os erros. Então você não pode repetir os erros. Você está deixando de fazer o certo com medo de que um problema vai acontecer. E o que você tem que fazer é deixar de fazer o errado e não deixar de fazer o certo. Se a sua mãe tratou o seu pai muito bem e mesmo assim ele a deixou, a errada não foi sua mãe, foi o seu pai. Então você não tem que deixar de fazer o que a sua mãe fazia porque você pensa, então não vou fazer nem o que ela fazia porque de repente não vai valer a pena e o meu marido vai me deixar também. Isso também é irracional. Você tem que olhar para você, sempre viver com fé, com confiança e não com medo. Há uma passagem, inclusive na Bíblia, que diz o seguinte, que o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Porque é impossível você viver num relacionamento e amar uma pessoa e ao mesmo tempo viver com medo. As pessoas têm que aprender a deixar o medo de fora, jogar o medo fora. Porque se ele quiser te trair, ele vai trair como fez. Se esse casamento for acabar, vai acabar pelas mãos dele ou pelas suas. Mas você não pode viver cada dia pensando, ai meu Deus, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? Você tem que jogar a preocupação para cima, para o lado e viver o que você tem que fazer hoje. É isso que eles têm que fazer. Tentar. Por exemplo, o que você fez foi se fechar. Aconteceu o que aconteceu, você se fechou. Não somente em relação a ele, mas em tudo. Você em casa, você é uma pessoa fechada. Até o seu filho sofre com isso. Você tem que se soltar um pouco mais. Seja mais, creia, né? O que você pode fazer? Poxa, sabe de uma coisa? Eu vou decidir ser uma pessoa agradável. Eu vou decidir crer nesse relacionamento. Então, o que ele me pede? O que ele pede de mim? Ele pede que eu seja mais, que eu fale mais. Então, eu vou falar para ele o que aconteceu no meu dia. Ser mais aberto. Ele sempre pede que eu conheça mais o filho dele. Então, eu vou fazer um esforço, vou conhecer o filho. Faça as coisinhas pequenas, não é muito. Você vê que não é muita coisa que ele está pedindo ali. E não é fazer somente porque ele está pedindo, fazer por ele, mas é fazer por vocês, pelos dois, por todos os que estão envolvidos nesse relacionamento. Você também vai colher o fruto bom disso daí, porque no momento você está colhendo um fruto amargo.
tá bom? Então você vai fazendo isso que é o importante, o necessário para o seu relacionamento. Agora, Márcio, você tem que deixar de falar palavras afiadas. Deixar de falar coisas do tipo, eu não te amo, eu não sei o futuro desse relacionamento. Eu não gosto de você, que ele começou no laboratório falando, eu não gosto de você por causa disso. Exato. Isso não se fala, Escolha suas palavras com mais cuidado. Ela não tem segurança com respeito ao futuro desse relacionamento, porque você ainda não decidiu se vai casar com ela. Você tem que tomar uma decisão também, assim como ela tem que tomar uma decisão se vai em frente com esse relacionamento, você tem que tomar uma decisão se você quer esse relacionamento. Se você quer, então você tem que casar com ela, assumir, para passar essa segurança para ela. Enquanto vocês deixam as portas dos fundos abertas, em outras palavras, tá ali uma opção de saída, de escape, então nunca vai gerar segurança nem confiança no relacionamento. Faça também, Márcio, o esforço para você começar a tratar da criança de maneira que faça a Helenilda se sentir mais confiante no seu estilo de pai. Ok? Faz o seu esforço. A criança precisa de estabilidade entre vocês e começa com você. Agora, Helenilda, não tire a autoridade dele diante do filho. Se ele está corrigindo o filho mesmo de forma que você não concorda, se segure e depois, lá no quarto, você conversa com ele. Porque senão, também a criança vai ser prejudicada. Tá bom? Vamos agora à nossa ferramenta de hoje. Vamos lá. Então, vamos agora à ferramenta de hoje, que é... Faça o teste do orgulho. Muito simples e direta esta ferramenta. É o teste do orgulho. Aonde você vai fazer esse teste? Como é este teste? Nós vamos dirigi-lo ao nosso blog, renatocardoso.com. Você pode também encontrar o link para esse teste no Facebook, na nossa página facebook.com/Escola do Amor. Estamos colocando o link lá agora. O que você deve fazer? Ir até o blog. Mesmo você orgulhoso, deixa eu falar para você, chegar mais perto de você orgulhoso, para você entender a importância de fazer esse teste. Preste bastante atenção. Eu sei que eu falo para você assim, faça o teste do orgulho e a primeira reação que você tem é dizer assim, eu não sou orgulhoso. Essa é a primeira resposta do orgulhoso. Normalmente, ele não reconhece o seu orgulho. Então, como que você vai saber se você realmente tem um orgulho que está te dominando e talvez até prejudicando a sua relação ou não? Fazendo um teste. Nós vamos colocar lá para você exatamente a figura do orgulhoso e a figura da pessoa que tem o orgulho sob controle. Para você descobrir, basta você ir nesse link e então fazer o teste e saber a sua situação. E nós vamos também dar uma dica para as pessoas que estão convivendo com o orgulhoso, como a gente falou aqui. Nós temos que colocar lá essas dicas porque são muito importantes, né? Às vezes você faz tudo errado. Você tem ali, a pessoa está errada, o orgulhoso está fazendo tudo errado e você não está ajudando, você só está contribuindo com o orgulho dele. Fortalecendo. Então, vamos colocar essas dicas também lá no mesmo blog. Dicas preciosas para você. Então fica aí essa ferramenta de hoje, fazer o teste do orgulho, tá bom? O nosso curso Casamento Blindado no Rio, que terminou semana passada, deu o que falar. Acompanhe só. Aqui no Rio, mais de 1000 pessoas se inscreveram no curso Casamento Blindado. No último dia, todo mundo recebe um certificado como esse. E a gente veio acompanhar de perto essa última aula para saber o que os casais acharam dos ensinamentos do Renato e da Cris. O que acontece com a grande maioria dos casais? Eles ficam mais focados no que está errado com a outra pessoa do que naquilo que está certo. Qual foi a maior lição que vocês tiraram do curso? Aprender a se comunicar sem atacar. Que homens e mulheres são diferentes. Não adianta eu tentar mudá-lo, nem ele tentar me mudar, que nós vamos funcionar sempre de maneiras diferentes, porém temos que ser, assim, cada um na sua individualidade, mas juntos. Eu só me interessei porque a gente sempre vê aos sábados esse relacionamento que eles têm com a gente, né, que vê pela televisão. É muito bacana, é algo excepcional. Cristiane e Renato fizeram uma revisão do que foi dado durante o curso. A dúvida é, será que dá para colocar em prática tudo isso? Dá sim, com certeza. Eu acho que se a gente agir com a razão, lembrar de todo o ensinamento que nós aprendemos no curso, dá para pôr em prática sim e buscar um relacionamento feliz. Às vezes se calar, saber a hora de falar, como falar, para que um problema pequeno não se torne um problemão. Muita gente olha, de repente, o Renato e a Cris e imagina, esse casal não existe. Em algum momento você pensou nisso? Convivendo com eles nas aulas, a gente acaba vendo que
que é uma coisa real, né? É o que eles passam pra gente. Uma coisa que tá funcionando muito, né? São os 10 passos para resolver os problemas. Que muitas das vezes a gente ultrapassava, assim, do primeiro e ia lá pro quinto, Principalmente sabe? os 10 segundos. Não esquece os 10 segundos. Muito interessante. A gente não tinha muito isso. Os famosos 10 segundos têm evitado muita briga de casal. E sabe o Rô? Ele também passou por aqui. Se você me permite, eu quero dizer o quanto eu te amo. Sem chorar. Tá sendo tão importante pra você quanto pra mim. Eu prometo pra você me esforçar ao máximo para que eu possa ser um marido melhor pra você todos os dias da minha vida. E que cada dia que eu acorde de manhã eu possa te amar de uma forma diferente. Fique atento ao nosso site e à nossa página do Facebook. Sempre estamos colocando as datas dos próximos cursos e palestras. Foi maravilhoso estar na Cidade Maravilhosa com os alunos lá no nosso curso Casamento Blindado. Então curta a nossa página na Escola do Amor, facebook.com/Escola do Amor, e também tem a página do Facebook do Casamento Blindado, que é facebook.com/Casamento Blindado, tá bom? E você que não pode participar do curso, lembre-se, existe o livro Casamento Blindado. Ainda nas listas dos best-sellers, porque quem lê esse livro não somente está sendo ajudado, mas está passando para os seus amigos, falando para todo mundo, porque tem ajudado realmente aos casais e até aos solteiros que querem investir na relação. Então, você pode encontrar o livro Casamento Blindado, onde as aulas da Escola do Amor são ampliadas e muitas coisas diferentes e novas que nós não falamos aqui estão ali compiladas numa ferramenta que ela pode levar com ela para onde quiser. Livro Casamento Blindado nas melhores livrarias e também pelo site casamentoblindado.com. Agora, não vamos esquecer da revista, né, Renato? Tem a revista The Love School Magazine. Olha só, a revista da Escola do Amor. Se você gosta do programa, você vai amar a revista, porque o programa passa rápido, 1 hora, aí você tem que esperar 1 semana para assistir a nova aula, mas agora você vai ter a revista nas suas mãos, na sua casa, levar para você aonde você puder e também ler aqui matérias e dicas e laboratório em fotos e coisas assim maravilhosas. Dicas para toda a família, né? Exato. Solteiros, inclusive, divorciados, aquelas pessoas que estão passando problemas no relacionamento e quem está feliz e simplesmente quer continuar assim. Revista The Love School nas bancas em abril ou pelo site. Você pode assinar e receber um brinde especial. As mulheres vão amar esse presente, né? Agora, quem nunca viu um casal brigando ou presenciou outros tipos de cenas que marcaram sua vida para sempre? Muitas dessas situações são tão fortes que você promete a si mesmo: quando eu casar, nunca vou fazer isso. Eu mesmo já passei por isso, porque quando eu era solteiro, eu via o meu pai tratando minha mãe, dando gelo nela. Ele ficava dias sem falar com ela. E eu dizia para mim mesmo: quando eu me casar, eu nunca vou tratar a minha esposa assim. Mas quando eu me casei, não teve jeito. Essa foi a determinação do Renato. Eu tive as minhas e certamente elas são diferentes para cada pessoa. Nós estamos aqui com 3 solteiros que vão falar conosco sobre essas determinações que eles não querem que aconteçam no futuro relacionamento. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Estamos aqui com a Ana, com o Jesus e com a Miriam. Muito bem, um por um. Começando com você, Ana. Baseado nas suas experiências ruins com pessoas ou na família, na criação, seus pais, o que você viu de ruim num relacionamento que você nunca quer que aconteça no seu? No caso, meus pais brigavam, ficavam meio sem se falar. E, no caso, acabava faltando coisa em casa e meu pai, ele não comprava para ter o pé da minha mãe, chegar nele e conversar com ele primeiro, pedir. Só que minha mãe era orgulhosa e não chegava nele. Aí ficava esse clima chato, constrangedor pra gente, e também ele era meio sério, assim, a gente tinha um pouco de receio quando havia essas brigas. Aí nenhum dos dois dava o braço a torcer. Dois orgulhosos. Dois orgulhosos. O que isso te ensinou? O que você carrega com você e já se prometeu que não vai deixar acontecer no seu relacionamento? Dormir brigado. Acho que o problema
para ser resolvido na hora, né? Porque eu acho que você, como filha, né, foi talvez a maior vítima de tudo isso que aconteceu. Os filhos, muitas vezes, os pais não estão ali pensando no calor do momento, que eles estão deixando marcas que não vão se apagar nos filhos por muitos anos, pelo resto da vida. Eu posso falar por mim mesmo e você é outra pessoa que passou pela mesma situação. Aí, Jesus, como é que você não quer para um futuro casamento? Eu acho que um relacionamento ele tem que ser verdadeiro e de uma forma bem clara entre ambos. Se conhecer, conhecer a parceira, acho que saber o que realmente ela quer, acho que é fundamental. Você teve alguma experiência? Por que isso é tão importante para você? Sim, porque um relacionamento ele tem ciúmes. Eu acho que o ciúme é um fator fundamental para destruir um casamento. E a falta de diálogo, ele traz esse ciúme de uma forma doentio. Então, eu já tive uma experiência que eu não gostei. Então, acho que faltou um pouco mais de diálogo. Você é um solteiro maduro. Isso. Qual a sua idade? Não sei se você quer falar. 46. 46. Você está preocupado de estar nessa idade e não estar num relacionamento sério? Não sei o que passa na sua cabeça a respeito disso. Não, eu acho que para o homem a idade não é tão fundamental. Acho que para a mulher que tem a honra de dar à luz, ela tem um pouco mais de medo da idade. Para o homem é tranquilo. Quanto a isso, eu estou tranquilo, não tenho medo, não. Miriam. O que eu não quero mais fazer vem diante de um relacionamento que eu tive há pouco tempo, que foi muito traumatizante. Então, agora o que eu carrego comigo e que eu não quero mais é expor a minha vida, o meu relacionamento para ninguém. Então, o que tiver de acontecer, de resolver, que seja entre nós dois, né? Que as pessoas de fora não vão resolver os nossos problemas, né? A gente tem que resolver entre nós dois. E aí, qualquer coisinha, assim, questão de higiene, questão de imaturidade dele, eu pegava e falava pra minha amiga, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E aí, o que acontecia é que todo mundo ficava sabendo, e aí o que aborrecia ele não falava, mas aborrecia ele, o que acabou acontecendo é que ele me deixou por esse motivo. Então, o que eu não quero mais é ficar expondo a minha vida e não me impor também, que achar que eu que mando, entendeu? Essas coisas me deixou sozinha. Então, as suas amigas, colegas, familiares, todo mundo era psicólogo para você? Você se abria e falava com todo mundo dos problemas? Aí todo mundo sabia e ficava feio para mim e para ele, né? É um ponto importante porque o casal, ele precisa de aprender a resolver entre eles os problemas, né? Às vezes, eles precisam de buscar ajuda externa de quem pode ajudar. Uma pessoa mais madura que vai poder dar uma luz se eles não estão conseguindo se resolver. Mas não no sentido de trazer todo mundo para dentro do problema, espalhar, ficar falando para os amigos, porque isso realmente acaba minando a relação que já está, talvez, até frágil, né? Isso é muito importante. Eu imagino que muitas outras coisas as pessoas que estão nos assistindo estão pensando também. Eu não gostaria de trair. Talvez a pessoa já traiu, eu não gostaria de traição, eu seria fiel, enfim, uma lista de coisas. Agora, o importante é lembrar que tudo isso vai depender de você mesmo, porque, Renato, você é um exemplo disso. Você viu o seu pai não falar com a sua mãe por meses e você não queria fazer aquilo, só que você acabou fazendo. Exatamente, né? Porque às vezes a gente passa pelos erros, né, ou passa pelas situações difíceis e se promete, eu nunca vou fazer isso. Mas o que acontece é que o poder do exemplo e da experiência, aquilo que você vê diante dos seus olhos, é muito forte. E se você não tem um exemplo equiparável do positivo, você acaba caindo no negativo, você acaba repetindo aquele erro que você sabe que é erro, você sabe que está errado. Então, por exemplo, você viu os seus pais fazendo isso, né, Ana? E é o que aconteceu comigo. Mas quando eu me casei com a Cristiane, eu fazia o mesmo com ela e fiz isso por muitos anos. Eu sabia que estava errado, não gostava, mas eu não sabia fazer diferente. Essa é a questão. A gente tem que aprender também a fazer diferente. Então, por exemplo, eu sei que é importante manter a privacidade no meu relacionamento, mas às vezes eu não sei guardar comigo uma coisa quando aquilo está me corroendo e eu tenho um marido ou uma esposa que não conversa comigo.
Entende? Então a gente tem que aprender a lidar com essa situação, mesmo sabendo o certo, a gente precisa saber como fazer o certo. Então você tem que aprender a ser uma esposa ou um marido antes de ser um, né? Se tornar um. Isso que é importante. É o treinamento, é o aprendizado constante. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? E todo sucesso no futuro relacionamento. Obrigada. Ok? Obrigada. Bom, agora vamos saber qual a opinião dos nossos alunos sobre o caso da Melissa. Melissa foi demitida, entrou com uma ação judicial, mas a Suprema Corte deu razão ao dentista e julgou que a ex-funcionária era uma ameaça ao casamento. Enfim, vamos ver no que deu nossa enquete. Primeiramente, os comentários dos nossos alunos no Facebook. A gente falou que o assunto é polêmico, né? Vamos ver aí as histórias, os comentários bem diferentes. Bom, o Reginaldo Santos disse assim: essa esposa não confia no próprio taco. A Renata Campelo diz: eu, no lugar da esposa, faria o mesmo. Acho que o dentista foi sábio ao demitir a assistente, que com certeza sabia que poderia ser uma ameaça para o casamento do seu chefe. A Márcia Andréia Fernandes diz assim: ele agiu certo. Tentação não se enfrenta, tentação se foge. Ele agiu igual a José, que fugiu e foi honrado. José do Egito, ela está falando aí, né, a história. Já o Luciano Lambert, ele dá uma ideia assim meio inusitada. Ele diz: não resolveria mudar a vestimenta dela? Se ela era sexy, é porque usava roupas que induziam pensamentos pervertidos. Acredito que se apenas mudasse o uniforme para um visual mais sóbrio, ajudaria. A ideia do Luciano. Só que aí o uniforme, ela só precisa comprar um tamanho menor e pronto, né? Fica o mesmo problema. A verdade é que o homem... Mas o que você acha, Renata? Não dá para controlar, né, a cabeça do homem. Às vezes a mulher está coberta da cabeça aos pés, só aparece o dedão do pé e ele já tem uma fantasia com o dedão do pé da mulher. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, é claro, nós defendemos o casamento. Eu acho que tudo vale para você proteger o seu casamento. Tudo que é legal, tudo que é dentro da lei, de sã consciência, vale para você proteger o seu casamento. Havia maneiras diferentes dele lidar com a situação? Com certeza, havia. Ele poderia ter feito muitas outras coisas para proteger o seu relacionamento. Mas eu não estou na pele dele para dizer se ele teria capacidade de resistir àquela tentação. Então, entre cair em tentação, desgraçar o casamento, a família dele e da assistente, diga-se de passagem, né? E mandar a assistente embora para proteger o seu casamento, eu acho que ele fez certo em mandá-la embora. Agora, não é o fim da história, porque se ele se sentiu tentado por ela, ele poderá se sentir tentado por uma outra mulher na rua, em qualquer outro lugar, ou por uma cliente que vier no consultório dele. Então, o assunto não acabou com a demissão da funcionária. Ele tem que continuar trabalhando nesse problema dele. Mas o bacana é que ele fez alguma coisa a respeito, né? Ele não ficou tentando resolver de outras formas. E agora vamos ver o que os nossos alunos votaram na nossa enquete. E eles concordam com o professor. Eles dizem: a primeira opção foi a mais votada, ele fez certo em despedi-la. Vale tudo para proteger o casamento. A menos votada foi: acho que a corte foi machista e injusta. Está aí o resultado da enquete para você. Bons alunos esses, hein? Parabéns. É uma situação, a gente queria trazer esse assunto para vocês porque faz pensar. Estando na situação, pessoalmente, realmente leva você a pensar o que você faria. É sempre importante você estar pensando nessa situação. Bom, agora é hora da revisão de hoje. O orgulho tanto acaba com qualquer relacionamento, quanto também acaba em solidão. Para vencê-lo, basta reconhecer e fazer tudo o que vai contrariá-lo. Se você está num relacionamento com um orgulhoso ou uma orgulhosa, não bata de frente com essa pessoa. Saiba falar na hora certa e no tom certo. Falar é fácil, praticar já são outros 500. Você que é um solteiro e quer ter um casamento feliz e duradouro, aprenda a ser uma esposa ou um marido bem antes de se tornar uma ou um, investindo em si mesmo. Se é para proteger o seu relacionamento, vale a pena qualquer sacrifício.
Chegamos ao fim de mais uma aula do amor inteligente, mas no próximo sábado você vai ver aqui. Luta limpa, as regras para uma boa briga de casal. Vamos saber os limites e como tirar proveito disso. Que a luta comece. E onde foi parar aquela velha educação dos homens? Cavalheirismo hoje em dia no mundo está difícil. Eu confesso, cavalheirismo é bom e eu gosto. Não perca no próximo sábado ao meio-dia aqui na Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.